que funciona em questões de psicologia? Você falou que estuda isso há muito tempo, então eu imagino que também tenha estudo de psicologia que traz por que nós nos apegamos tanto ao hábito de pega o celular, de achar que é rapidinho, porque antes não tinha, antes não existia todas essas distrações. Então Sim. eu imagino que tenha alguma teoria de psicanálise que vai falar o porquê que hoje é tão recorrente, tão necessário essa procura de dopamina o tempo Sim. inteiro. Ó, só saliento que eu não sou formado em psicologia, eu sou um autodidata nessa área, porque eu vi que com isso eu posso salvar vidas. Então eu sou empírico, movimento empírico. Então se eu estiver falando alguma fora do contexto, por favor, pessoal de psicologia, me corrijam aí que a gente está à disposição. Você acredita que esse equipamento foi criado por acaso? Não? O celular jamais foi criado por acaso. São, inclusive, a criação dele e a evolução dele. Inclusive, hoje deve ter alguém pensando em como eu vou chamar a sua atenção para que ele permaneça sendo utilizado. Só que quando a pessoa pensou nisso, Renata, eu acredito, tenho fé, que ele não imaginava que a pessoa iria utilizar esse veículo num ambiente tão crítico como o trânsito. Então, foi um efeito Hum. colateral do uso do celular. Para você ter uma ideia, o meu, por exemplo, ele fica preto e branco. Os meus ícones não são coloridos. Porque eu sei que na criação dos ícones, eles usaram como referência, não sei se você sabe, o caça-níquel, a máquina caça-níquel. Sabia? Não? Por quê? A caça-níquel, Eu nem sabia olha, que dava pra deixar preto e branco, já você já viu começa que o aí. caça-níquel ele é extremamente colorido, extremamente cheio de informação, onde os seus olhos brilham? A nossa visão ela é perfeita, né? Brilha e tal. E na questão da dopamina, você sabe que o nível de dopamina ele sobe muito mais quando você quase faz algo do que quando você efetivamente faz algo. Sabia disso? Então imagina o cara que tá lá no caça-níquel, girou, rodou dois, um faltou, ai, quase. Ele vai continuar rodando. Então, os aplicativos ali, quando você vai subindo, nem sempre é só o que você quer ver. Ele intercala entre o que você gosta, que ele já viu o seu perfil, a inteligência artificial hoje está aí para isso, e o que você não gosta. Então você vai rolar até achar algo que você gosta. Então vai aparecer muita coisa que você não gosta até que você acha. Então tudo isso é um mecanismo para chamar a sua atenção. Então o efeito colateral é você não ter o autocomprometimento consigo mesmo. Lembra que eu perguntei lá o que é mais importante? De entender que naquele momento você não pode utilizar. Então, eu jogo a responsabilidade para você. É você que tem que definir o que é importante na sua vida, que a Perfeito. sua vida vale mais, então eu tenho que, antes de ter sede, cavar o poço. Utilizar mecanismos para que eu evite de colocar minha vida em risco usando o celular. Você não precisa do guardião da vida. Você pode usar o seu porta-luvas e deixar a distração num local distante que você não pegue. Agora, lembra que eu te falei que eu ataco muito mais a distração do que os outros itens? Porque era o mais difícil para a pessoa perceber. Ah, não, tá tranquilo. Vai ser rápido aqui. Não, mas é esse rápido que eu já provei que em um segundo você vai perder a sua vida. Então nós não podemos achar que a ferramenta que alguém vai criar um aplicativo, por exemplo, para que você não use. Não. Né, eu converso com empresas, eu converso com N pessoas que estão buscando também essa prevenção para que o cliente, o funcionário dele lá que está dirigindo um veículo de carga, não use o celular. E ele já percebeu, cara, eu coloquei câmeras, eu fiz um monte de coisa. Eu falei, não, cara, você tem que ir atrás da pessoa. O que, que ele está querendo? Por que, que ele está querendo mexer no celular? Qual a intenção dele? Ah, meu filho está doente. Cara, então não é melhor você dar uma folga para ele ir lá cuidar do filho dele? E na hora que ele estiver aqui, ele estar de forma 100% consciente presente. e de forma plena? Então, lembra quando eu disse, quando eu saio do trânsito e cada dia mais me aproximo das pessoas, eu tenho que tratar o coração das pessoas. O trânsito é uma guerra, só que é uma guerra muito mais psicológica, de entendimento daquilo que eu estou fazendo naquele ambiente, do que qualquer outra coisa. Então, o que, que eu faço hoje? Então, eu gerencio as pessoas que estão próximas de mim. Eu tento conversar com a minha família, eu tento conversar com a minha esposa, eu tento conversar com os colegas de trabalho, que às vezes estão manuseando o celular, dirigindo um veículo. E às vezes eu falo, cara, quer que eu dirijo? Direto eu faço isso. Quer que eu pegue o veículo? Porque a minha função aqui é importante, mas a minha vida é mais. Então, eu dirijo e você mexe aqui. Então, eu defino o que é prioridade. Minha esposa sabe, as pessoas que estão à minha volta, minha equipe sabe. Cara, não adianta ligar pro Vinícius, ele está indo viajar daqui para Curitiba, ele não vai atender. Ele vai atender na hora que ele parar, por exemplo, num posto de gasolina e for tomar um café. Então, você cria esse critério. Então, o que, que falta para nós? Mostrarmos para o próximo. Ah, mas é um cliente. Você tem que mostrar para o seu cliente. Ah, é o meu chefe. Então, você tem que levar para o teu chefe. Ó, chefe, a minha prioridade é a vida. Para você é a venda? Então, acho que é meu local não é aqui nessa empresa. Então, quem vai fazer isso? Então, eu pego o reflexo disso, as mortes. Eu vejo cenas, vejo acidentes com filmagens
Fala, cara, esse cara tava distraído, ele tava no celular. Porque o movimento dele, brusco, e voltar para a pista, é um movimento de quem estava distraído com o cérebro inconsciente, e o cérebro inconsciente tomou uma atitude que ele não tinha noção do que era. E ele se colocou em risco. Por que o cara foi pro meio da pista, se ele podia ir para o acostamento? Então, esse cenário, esse ambiente do sinistro me mostra que ele tomou uma atitude que não era consciente. E aí eu falo, estava distraído. Com o celular? Pode ser. Perfeito, perfeito. Inclusive, aproveitando o gancho que o Marcos trouxe de falar para as pessoas em volta, eu acredito que esse é um dos podcasts que todas as pessoas deveriam assistir, né? Elas não são só para Sem dúvida. engenheiros, parte de prevenção contra incêndio. Sem dúvida. São família, amigo, tio, todo mundo. Agora, Marcos, como que o cérebro responde? Ou como ele deveria responder? Ou quais mecanismos deveríamos utilizar para treinar ele? Mas para quando a gente tem uma emergência. Tipo, não sei, sei lá, minha mãe tá me ligando, eu não consigo parar. Como lida com esse? Ou recebi uma ligação, parei e é tipo, fulano sofreu um acidente, vem aqui agora. Como que a gente pode se blindar não é a palavra, mas se proteger mesmo, pra entender que mesmo eu imagino que a sua resposta vai ser igual todas, mas o óbvio precisa ser dito, Sim. mas como que a gente se protege nessa questão de, beleza, eu tenho uma emergência, eu preciso chegar lá, mas eu tenho que controlar, né, minha ansiedade, Ansiedade. desespero e Ansiedade. querer salvar o mundo. Eu trato como o seguinte. Cara, emergência. Que nível de emergência, né? Que emergência faria com que eu colocasse a minha vida em risco? Vai sempre voltar pra vida, né? Então se você parar a pensar nisso, pronto, já resolveu. Mas vamos supor que realmente, cara, então vamos fazer o seguinte, você tá onde? Que ambiente você tá? Aí eu tô parado num trânsito, o fluxo não tá indo, né? Então eu, de repente, ligo o Bluetooth ali do meu veículo, sincronizo. Não deu para sincronizar. Então eu ligo, tento falar com a pessoa no máximo, olhando para frente. Eu não sugiro isso, tipo assim, eu não faria isso. Eu procuraria mesmo um local seguro para falar, porque eu posso complicar ainda mais a minha vida, né? Mas se você acha que dá, usa os seus meios. Mas eu recomendo, utilize ali as ferramentas que você tem, talvez do mãos livres do veículo, que também eu já comprovei que isso vai causar, porque é mental, né? É a mentalidade, é o cérebro que está em buscar informação lá no outro canto. E eu vou perder alguma coisa ali na frente. Então é difícil argumentar comigo, Sim, porque eu estou há muito tempo vendo coisa tão triste, Renato, que eu falo, cara, você não vai conseguir me convencer. convencer. Quer ver um caso clássico? Ontem, a mãe do colega faleceu. Estava ali junto conosco na delegacia. E ele, não, vou com o meu carro. Não, você não vai com o seu carro. Quem que liga para... Que homens, eu tô falando de vocês. Vocês se acham acima de tudo. Não pode, tem coração, você tem sofrimento, você tem tristeza. Peça ajuda, pelo amor de Deus. Peça ajuda, porque você quer se mostrar forte. Mas nesse momento você pode causar um problema ainda maior. Peguei o veículo dele, fui dirigindo, levei até a casa dele, liguei para outro colega, o colega veio, pegou a viatura e me pegou na casa dele. Fiquei em paz, por quê? Deixei ele em casa. Eu já atendi vários acidentes, de colegas, inclusive, que não estavam passando bem. Não, mas eu vou. Ô, gente, vou para o hospital. Eu vou para o hospital, vou dirigindo. É outro fator. Então, se eu faço isso, imagina com o celular. Imagina com as distrações, com a emergência. Perfeito. Então, pare, respire, se conheça. A maior dificuldade hoje das pessoas é se conhecerem, saberem os seus limites. Limite de sono, limite de... Por que o celular é tão drástico na vida da gente? Porque se chegar uma mensagem, vamos supor que você está ali no relacionamento, começando um relacionamento, e chegou uma mensagenzinha desse teu relacionamento, da pessoa que você está querendo marcou alguma coisa para a noite. Como que vai ficar o seu emocional para dirigir? Não é a mesma coisa. O seu fator comportamental vai estar muito forte naquela hora de dirigir. E você vai colocar a situação de risco. Então eu falo assim, cara, que tipo de condutor você é? Eu sou prudente, sou imprudente, eu sou cauteloso, sou não cauteloso? Depende. Depende do que? Da minha hora, da minha agenda, do meu horário, se eu tô atrasado ou não. Não, cara, não pode. Você tem que ser assim, entrei no veículo, eu tenho que lhe virar uma chave. Feio. Respira, estou dirigindo, independentemente do que eu estou. Estou atrasado? Eu vou continuar atrasado. Eu comunico para as pessoas que eu estou atrasado. E dirijo de forma plausível. Se eu não fizer isso, o mundo vai virar essa guerra e vai continuar uma guerra matando o tempo todo. Nossa, Vinícius, mas é muito difícil. Mas eu não disse que era fácil. Eu estou dizendo que é preciso fazer. Se é difícil ou não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, meu cérebro sempre vai procurar o mais fácil. Então, é uma luta, é uma guerra.
Se você é projetista, instalador, engenheiro, trabalha com a área de prevenção e combate a incêndio, você precisa estar na Preview Weekend no dia 25 a 28 de setembro, que acontece aqui em São Paulo. É uma imersão exclusiva de prevenção e combate a incêndio que junta os melhores players, os melhores profissionais da área de prevenção contra incêndio, tanto como aluno, quanto na parte de professores que vão palestrar e vão dar uma super aula pra vocês. Nós juntamos os melhores professores, os melhores especialistas em prevenção contra incêndio pra falar com você. E logicamente, né, Ilumac, GPM, pessoal da FAMAC, Dinâmica, Vetrotec e CKC também estarão junto com nós para mostrar para vocês como que funciona cada exigência técnica do Corpo de Bombeiros. Então, vamos deixar aqui o QR Code para você fazer sua pré-inscrição. Lembre-se, você não consegue comprar o seu ingresso da Preview Weekend sem passar por uma entrevista com o nosso time. Então, deixa seu nome aqui na lista de espera, na pré-inscrição da Preview Weekend, que nosso time vai entrar em contato com vocês. Espero você na Preview Weekend.